Ele era o tipo de homem que carregava o mundo nas costas sem reclamar. Trabalhador incansável, pai presente, marido dedicado. Samuel sempre foi o tipo de pessoa que todo mundo via como forte. Mas, por dentro, ele estava se desfazendo. Nos últimos meses, parecia que a vida havia fechado todas as portas ao mesmo tempo. Nada funcionava. Todo o esforço que fazia se quebrava antes mesmo de pegar forma. As contas cresciam como uma sombra, e o medo que ele tentava esconder já não cabia dentro dele. A esposa percebia. Os filhos sentiam, mas Samuel sempre respondia com um sorriso cansado que escondia a verdade. Ele não sabia mais o que fazer. Cada noite era uma batalha contra pensamentos que ele não queria ter. A sensação de estar falhando com a própria família começou a corroer o peito dele como um peso permanente. Até que, numa madrugada silenciosa, Samuel simplesmente desabou. Sentou no chão frio do quarto escuro e chorou um choro que ele nem sabia mais guardar. Não era só cansaço, era a exaustão da alma. Um tipo de dor que só quem já perdeu tudo por dentro consegue entender. E foi ali, naquele instante de absoluta vulnerabilidade, que aconteceu algo que mudaria tudo. No meio do choro, Samuel adormeceu e teve um sonho tão real que parecia mais memória do que imaginação. Uma figura silenciosa, uma estrada escura, um símbolo brilhando no chão. Ele acordou arquejando, suando, com o coração acelerado. O que tinha visto não saía da mente. Não era só um sonho. Parecia um aviso, um chamado. E pela primeira vez em muito tempo, Samuel sentiu algo que julgava perdido. Uma faísca de esperança. Pequena, mas viva. Na manhã seguinte ao sonho, Samuel acordou diferente. Não era o corpo cansado, nem o peso das dívidas. Era outra coisa, algo que ele não sabia nomear. Uma energia estranha preenchia o ar, como se o silêncio da casa estivesse carregado de algo invisível. Era como se o sonho não tivesse acabado ali. Como se a mensagem tivesse atravessado a noite e continuado com ele no mundo real. Enquanto caminhava pela cozinha, ele sentia um arrepio inexplicável, como se estivesse sendo observado. Não de maneira ameaçadora, mas como se uma presença o acompanhasse. Cada objeto comum parecia conter um significado escondido, como se a vida estivesse tentando falar com ele por símbolos que só ele poderia ver. Quando abriu a porta de casa para sair, viu algo que o fez parar instantaneamente. Pequeno, simples, mas com a mesma energia da imagem que brilhava no centro do sonho. Por um segundo, Samuel sentiu o tempo desacelerar, como se o universo estivesse sussurrando. Você viu. Agora continue. A dúvida que atravessou sua mente não veio do medo, mas do instinto. E se isso não for coincidência? Ele não sabia ainda, mas aquele pequeno detalhe seria a primeira peça de um caminho que estava prestes a transformar cada área da sua vida, emocional, espiritual e material. O dia começou comum, mas Samuel já vinha movendo-se por um outro ritmo, lento, atento, como quem caminha sobre vidro. O sonho ainda vibrava nas bordas da mente. A figura, a estrada escura e no chão, um traço que parecia prender a luz. Ele não conseguia esquecer a forma daquele desenho, algo entre um círculo incompleto e uma espiral que terminava em um ponto. Não parecia um símbolo de algo conhecido, e justamente por isso o perturbava. No caminho para o ponto de ônibus, uma folha de papel rodopiou até aos seus pés. Era só mais um panfleto. Alguém o tinha deixado cair, mas o estômago de Samuel apertou quando viu o traço estampado ali, exatamente igual ao do sonho.
A impressão era grosseira, como feita à pressa, mas o padrão era idêntico: círculo, espiral, ponto. Um arrepio percorreu sua espinha. Aquilo não era um acaso. Não podia ser. Ele guardou o panfleto como se fosse um mapa. Havia no verso uma chamada prometendo mudança em 7 dias e, rabiscado à mão, um número que não constava na arte original. A caligrafia tremida parecia antiga e o traço do número tinha sido feito com urgência, como se quem escreveu soubesse que alguém específico precisava ver. Samuel quase riu da coincidência e quase descartou tudo. Quase. Mas as lembranças da infância vieram como um golpe. O centro espiritual, onde o pai levava oferendas, o cheiro de resina e as paredes inscritas de sinais que ele não entendia. Ali, bem no canto de uma das fotos velhas que guardava, havia algo parecido com aquela espiral. Uma voz antiga, talvez a do pai, disse em sua memória: sinais aparecem quando a alma pede caminho. Aquilo, que antes era apenas ruído, agora soava como instrução. Quando a noite caiu, Samuel ficou imóvel diante da janela, a folha amassada na mão. O símbolo, o número, a lembrança, tudo se alinhava como peças colocadas por alguém que sabia onde ele estava. Pela primeira vez desde as noites de conta e medo, algo claro se formou. Havia um caminho possível. Não era garantia de dinheiro, nem promessa de solução fácil. Era um convite, um primeiro passo. E Samuel decidiu andar. A noite seguinte foi inquieta. Samuel tentava dormir, mas o símbolo parecia tatuado na parte de dentro das pálpebras. Cada vez que fechava os olhos, a espiral surgia, girando lentamente, até se transformar no ponto brilhante do sonho. Ele virou na cama, levantou, caminhou pela casa. Algo nele parecia empurrado por uma força que não sabia explicar. Um chamado silencioso que não vinha de fora, mas de dentro. Às 2 da manhã, ele desistiu de lutar. Acendeu a luz fraca da cozinha, colocou o panfleto na mesa e simplesmente ficou olhando para o símbolo. Quanto mais encarava, mais percebia detalhes que antes não estavam ali. Pequenas marcas, quase imperceptíveis, que pareciam formar um padrão maior. Era como olhar para uma letra antiga de um idioma perdido no tempo. Ele abriu o celular e iniciou uma busca. Nada aparecia. Até que encontrou uma nota acadêmica sobre marcas de transição espiritual. Sinais vistos apenas por pessoas prestes a romper ciclos internos e entrar em um ciclo de propósito. A espiral da imagem não era igual, mas próxima o suficiente para gelar sua pele. O que realmente o desestabilizou, porém, foi o rabisco no verso do panfleto. O número. A caligrafia era velha, quase trêmula. Como se tivesse sido escrita para ele, não para qualquer um. Com o coração acelerado, Samuel tomou uma decisão. Ele discou o número. O telefone chamou 3 vezes e então alguém atendeu. Uma respiração calma, profunda e uma voz firme, que parecia conhecer Samuel há muito tempo, disse: "Você finalmente encontrou o sinal." Samuel ficou paralisado. A voz não parecia estranha, parecia antiga, familiar, como se fosse uma lembrança perdida. Ele tentou falar, mas a respiração do outro lado dominava o silêncio de maneira quase hipnótica. Então a voz disse: "Não precisa dizer nada. Você já percebeu que nada disso é coincidência. O símbolo te encontrou porque você está pronto." Pronto para quê? O coração de Samuel acelerou. Como aquela pessoa sabia o que estava acontecendo dentro dele? Como se escutasse seus pensamentos, a voz continuou: "Pronto para romper o ciclo que te esgotou. Pronto para despertar." A voz pediu: "Feche os olhos."
Samuel obedeceu, e a visão voltou como se estivesse sendo projetada dentro da cabeça dele. A figura, a estrada escura, a espiral brilhando no chão. Mas dessa vez havia um detalhe novo. A figura apontava para ele, não para a estrada. Como se dissesse: o caminho começa dentro. O homem do telefone então disse: amanhã, vá ao endereço no verso da folha. E desligou. Samuel ficou ali, imóvel, segurando o telefone, como quem segura um destino que acabou de ser entregue. Na manhã seguinte, Samuel se sentiu dividido entre dois mundos. O endereço queimava em sua mente. O sonho pulsava. O símbolo aparecia nos lugares mais improváveis. Reflexos, sombras, manchas, padrões. Parecia que o mundo inteiro estava respondendo a ele. Em cada detalhe da rua, Samuel via o símbolo. Um arranhão no poste, o desenho de uma tampa de bueiro, a forma que as folhas faziam ao cair no chão. Não era imaginação, era sincronicidade. Era como se o universo estivesse arrumando o cenário para guiá-lo. Quando chegou ao endereço, reconheceu o lugar sem nunca ter estado ali. Era como se o sonho tivesse mostrado aquele prédio antes. A porta estava entreaberta. O símbolo estava gravado na madeira, quase apagado. O celular vibrou. Uma mensagem: não tenha medo. Entre. Samuel inspirou fundo. Pela primeira vez, o medo não era maior que a curiosidade. E ele entrou. Dentro do prédio, a porta se fechou sozinha. O salão iluminado por lamparinas tinha um ar sagrado, como um templo esquecido. No centro, o símbolo, agora completo, grande, imponente. E ao lado dele, um homem de cabelos grisalhos, como se estivesse esperando Samuel há muito tempo. Então você veio. Você era a voz no telefone? Perguntou Samuel. Eu fui uma das vozes, mas não a primeira que te chamou. O homem tocou o símbolo e disse: você não está quebrado. Está sendo quebrado. Existe uma diferença. Samuel sentiu o ar faltar. Nada funcionava porque nada daquilo era para você. Seu sofrimento não foi castigo, foi direção. O homem entregou a Samuel uma peça de metal com o símbolo gravado, pesado como destino. Amanhã, às 18 horas, volte aqui. O próximo passo será mostrado. Samuel fechou a mão sobre o símbolo. Era o peso da mudança. O peso de quem finalmente entende que foi chamado. Quando Samuel saiu do prédio, não tinha dinheiro, não tinha respostas e nem soluções rápidas. Mas tinha algo muito maior. Direção. A certeza de que não estava afundando, estava sendo preparado. Os sinais nunca aparecem quando tudo está bem. Eles surgem no limite, quando a alma está pronta para enxergar. Foi assim com Samuel. E talvez seja assim com você. Talvez os sinais já estejam aí, discretos, persistentes, esperando apenas que você os reconheça. Porque quando a vida decide despertar alguém, ela sempre mostra primeiro o que essa pessoa é capaz de ser.